Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse pequeno vídeo nós vamos aprender a localizar os números naturais na reta. Quem são esses números naturais? Vamos escrevê-los aqui embaixo. O primeiro número natural é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o próximo é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Será que essa lista tem fim? Quem é o próximo? 13, 14, 15, 16, 17. Como que eu chego no próximo? Somo 1, 18, 19, 20. Tem fim? Não, né? Essa é uma lista infinita. Você sempre pode continuar somando 1 e você vai descobrindo, chegando nos próximos números naturais. Mas o que todos esses números têm em comum? Por que eles são chamados naturais? Eles são chamados de números naturais porque eles representam quantidades inteiras. São números que representam quantidades inteiras, são números que nós usamos para contar. Os números que nós usamos para contar recebem esse nome, de números naturais. Ah, mas o 0, professor, eu não uso para contar. É verdade. Quando nós vamos contar, nós começamos pelo 1. Mas o 0, ele representa a ausência de quantidade. Então, o 0, o primeiro número natural, nós vamos combinar que ele representa a ausência de quantidade. Combinado? Então, essa lista de números naturais começa pelo 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Você consegue pensar num número que não é natural? Que não seja natural? Está pensando num número aí que não é natural? Vou escrever um exemplo. Provavelmente não é esse que você pensou. 2 inteiros e 5 décimos. Esse não é um número natural. Você sabe explicar o porquê que ele não é um número natural? Está pensando na resposta? Porque ele não é um número que nós usamos para contar. Ele não é um número que nós usamos para contar. Ele é um número que pode significar uma medida. Por exemplo, você pode ter um corredor na sua casa que tem 2,5 metros de largura. Então, que número vai representar essa largura? Esse número que eu escrevi, 2 inteiros e 5 décimos. Então ele representa uma medida, mas não é um número que nós usamos para contar quantidades. Quando você vai contar, por exemplo, a quantidade de figurinhas que você tem, você começa com uma figurinha, 2, aí você pula para o 3, ninguém fala 2,5, né? Porque as figurinhas que nos interessam são aquelas que estão completas. Então, quando você vai contar, você não usa o 2,5. O 2,5 ele é usado para medidas. Agora nós vamos localizar, aprender a localizar esses números naturais na reta. Então, a reta, você vai desenhar, pegar uma régua, num papel, pode ser no caderno, você vai traçar um pedaço da reta. No caso aqui, você está enxergando uma reta que está em cima de uma malha quadriculada. Não precisa ser assim, tá? Se você quiser traçar em cima de um papel quadriculado, ótimo, mas não é obrigatório. Nós vamos escolher um ponto para localizar o 0, aqui no início da reta. Então essa aqui é a localização do 0. Agora, nós vamos escolher uma unidade de medida. O que é isso? O que significa essa unidade de medida? É a distância que vai ter, que o 1 vai ter até o 0. Então eu vou escolher aqui, ó. Note que é uma distância do 1 até o 0. Essa distância que nós chamamos de unidade de medida. Por que ela é importante? Porque quando eu for localizar o 2, eu não posso colocar o 2 aonde eu quiser. Se eu colocar o 2 aqui, está errado. Por quê? Note que a distância do 2 até o 1
não é a mesma do 1 até o 0. E se eu desenhar a reta, localizar os números desse jeito, eu estou errando. Eu obrigatoriamente tenho que manter a mesma unidade de medida. Então o 2 eu tenho que colocar aqui. Note que a distância do 2 até o 1 é a mesma distância do 1 até o 0. Aqui seria o local do 3, aqui o local do 4, aqui o local do 5, aqui o local do 6, aqui o local do 7. Professor, a unidade de medida tem que ser 1 centímetro? Não, note que eu não disse isso. Pode ser 1 centímetro? Pode. Podem ser 2 centímetros a unidade de medida? Pode. Mas não obrigatoriamente. No caso aqui eu estou pegando a distância de 3 quadradinhos como unidade de medida. Poderia ser diferente? Poderia. O que eu vou fazer aqui para você perceber, eu posso colocar o 0 aqui no início da reta. Eu posso escolher como unidade de medida aqui no meu desenho 1, 2, 3, 4, 5, a distância de 5 quadradinhos e colocar 1 aqui. Agora o 2, uma vez tendo essa unidade de medida, o posicionamento do 2 é aqui. A localização do 3 é aqui. Localização do 4 é aqui. E não há mais espaço nesse desenho. Significa que o 5 não tem lugar? Não. Poderia, se o papel não acabar, estender a reta ou continuar embaixo desse desenho, localizar o 5, 6, o 7, o 8, o 9, 10. O que é preciso que você entenda é que, como nós temos infinitos números naturais, você não vai conseguir localizar os infinitos números naturais num desenho, porque o papel ele tem fim, tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Note que agora aqui eu mudei novamente a unidade de medida. A unidade de medida aqui ficou a distância de 2 quadradinhos. Então, quem escolhe a unidade de medida? É quem está fazendo o desenho da reta. É você. A não ser que você esteja resolvendo um exercício e o exercício já diga para você quanto será a unidade de medida. Se o exercício ou o problema não disser para você quanto será a unidade de medida, é você quem vai escolher a unidade de medida para a reta que você vai desenhar. Entendido?